Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Olá! Nesta quinta-feira teremos edição especial jurídico em alusão aos 34 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. O programa traz uma reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para que você, telespectador, acompanhe a evolução da lei e os índices de criminalidade em Santa Maria. No primeiro bloco, vamos abordar a grandiosa responsabilidade da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente no combate à criminalidade, em entrevista com a delegada titular, doutora Luísa Souza. No segundo bloco, vamos acompanhar como a Defensoria Pública atua para garantir o acesso à justiça, à segurança e o bem-estar das crianças enquanto vítimas e a responsabilização dos adolescentes enquanto ato infracional, com a presença do Dr. Juliano Ruschel, do Juizado da Infância e Juventude de Santa Maria. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para assegurar que cada jovem tenha acesso à educação, saúde, lazer, cultura e, acima de tudo, uma vida digna e protegida. Vamos juntos conhecer mais sobre o ECA e como ele transforma vidas. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio: Museartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Lounge, Suzana Rig, HS Consórcios, PRS Monitoramento, Léo Guedes, Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. Olá! Bem-vindos ao especial jurídico dedicado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O programa de hoje aborda questões relevantes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no mês de julho completa 34 anos de vigência. No primeiro bloco, vamos conversar com a delegada de Polícia Civil, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente há 10 anos, doutora Luísa Souza, formada em Direito pela Universidade Franciscana, a UFN, pós-graduada em Ciências Penais pelo Instituto Luiz Flávio Gomes, LFG. Atua como delegada de Polícia Civil há 14 anos. Doutora Luísa Souza, obrigada pelo prestígio e pela sua distinta presença aqui nesta edição especial, edição alusiva ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Especialmente porque você, na condição de delegada titular, nos traz informações atualizadas sobre crimes que, infelizmente, acontecem com crianças e adolescentes e também nos posiciona sobre a sua atuação na delegacia, nestes casos. Uma honra realmente tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Bem, vamos iniciar elucidando qual a função da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, na sua condição de delegada titular há 10 anos. Bom, a DPCA, como a gente costuma dizer, para diminuir um pouco esse título grande, ela vai por duas frentes. Primeiro, ela responde pelos crimes que ocorrem contra as crianças e adolescentes, tá? Que é a nossa grande parte do nosso trabalho referente a isso. E também a gente investiga os crimes cometidos por adolescente, que na realidade se diz os atos infracionais cometidos por adolescente. Então, aconteceu um crime, tanto como criança ou adolescente, vítima ou autor,
vai ser feito o registro de ocorrência e vai lá para a Delegacia de Proteção à Criança para ser investigado. Então, a DPCA é uma unidade especializada da Polícia Civil que tem como principal função, então, a investigação e a repressão de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Exatamente, exatamente. E como titular, há uma década, é muito importante essa sua atuação, esse tempo de trabalho. É muito importante a comunidade poder contar com a sua experiência singular. Certamente que essa atuação de tanto tempo à frente da delegacia é bastante significativa para elucidar fatos, para desvendar estes crimes e nos trazer um resultado maior para a sociedade. A gente acaba tendo, como eu diria assim, um know-how, referente a esses tipos de crimes, assim. Eu sempre brinco que quando a gente acha que já viu tudo, parece uma coisa que a gente jamais imaginou, assim. Mas em regra, assim, fica mais fácil de saber conduzir, saber proceder sobre cada fato específico, assim. Realmente, eu já me considero, assim, com bastante experiência. Sempre tem mais a aprender, né? Claro. Mas, infelizmente, sempre tem surpresas, nesse sentido. Sim, sim. Que a sociedade, nós não queremos, ninguém espera, mas que a polícia precisa agir. Claro. Então, além de receber, registrar denúncias, além de investigar também, a delegacia apoia vítimas e faz toda uma condução das crianças e dos adolescentes, presta todo um apoio. Quando acontece algum crime com crianças, adolescentes vítimas, a ocorrência chega até mim e uma das primeiras coisas que a gente se preocupa é verificar se aquela criança, aquele adolescente está em situação de risco. Sim. O estado da criança. O estado da criança. A primeira coisa que a gente busca é proteger aquele menor. Seja através de medidas protetivas, seja pedindo a prisão do envolvido, seja chamando os outros atores da rede de proteção, que a gente chama, que é a área da saúde, o conselho tutelar. A gente busca blindar aquela vítima, sabe? Para que, a partir dali, ela esteja segura. Oferecer esse encaminhamento e o monitoramento também. Exato. E em Santa Maria, quais os crimes mais frequentes que vitimam crianças e adolescentes? Com certeza, disparadamente, são as questões dos abusos sexuais. Infelizmente. Criança e adolescente. Assim, o que a gente mais acaba trabalhando lá na delegacia. É um número muito grande, assim, talvez eu creio que uma a cada 3 dias, pelo menos, o que dá um montante grande em um ano. E sempre, a senhora, eu te digo que desses todos, 99,5% são questões, o autor é intrafamiliar, é amigo da família, amigo vizinho, próximo. Amigo próximo. É raro termos uma situação de abuso sexual de um estranho vitimando um menor. Infelizmente, casos de abuso sexual são bastante comuns, com crianças e adolescentes, sendo vítimas de agressões sexuais, tanto dentro de casa quanto fora do ambiente familiar também. Sim, sim. E o mais comum que a gente vê é que as famílias dizem assim, mas a gente nunca imaginou. É que eles não têm cara, Pode ser qualquer um. Sim. Então, é sempre uma grande surpresa para a família, porque é alguém que eles confiavam, para ter a criança ou adolescente por perto, e acaba acontecendo. A pessoa está aí, se coloca como íntima, como amiga, disfarçadamente cometendo um crime. Isso. Mas mais ainda que amigos da família são os próprios parentes. Pais, tios, avós. Acontece muito, doutora? Acontece muito. De membros da família se envolverem nesses crimes. Membros da família. A exploração sexual de menores é realmente uma triste realidade, é um grave problema social, não é? Imensamente constrangedor, eu diria, para toda a sociedade brasileira. Exato, exato. E nós vemos, assim, que não cessa, Vai se repetindo, assim, porque, na verdade, o autor desse fato, ele é considerado um pedófilo, tá? Que pedófilo,
a origem da palavra, assim, a primeira coisa que ela significa é uma doença. É uma doença. É uma doença catalogada pela ANS, Sim. inclusive, né? Então, essa pessoa doente, ela não vai buscar tratamento. Ela não se considera doente. Não se considera doente, mas ela tem uma predileção sexual por criança e adolescente. E quem que vai estar a seu alcance vai ser um familiar, em regra. Sim, vai ser um familiar. Nós vamos adentrar esse assunto, né, com mais profundidade sobre pedofilia. Estamos falando deste crime, né, assim como os demais crimes que acontecem, bullying, por exemplo, violência escolar. Você tem esses casos na delegacia, trabalho infantil, você recebe essas denúncias de maus tratos físicos, maus tratos psicológicos, por exemplo, negligência. Maus tratos eu diria que é o segundo na lista, assim, de quantidade. É muito comum, sabe, ocorrer maus tratos, porque ainda a gente vive numa sociedade que não considera, a gente não tolera mais que um marido agrida uma mulher, bata numa mulher. Sim. Mas a gente ainda tolera que os pais batam nos filhos, né? Então, isso é maus tratos, né? Porque a criança não tem que ser submetida a nenhuma forma de violência para ser, né, para ser educada. Ela ainda é uma pessoa em formação, tu precisa educá-la com acolhimento, com decência. Carinho, com decência, exato, com respeito, né? Ela é um ser e merece respeito. Então, a questão dos maus tratos ainda é muito grande, principalmente assim vem à tona em razão dos divórcios, né? Daí os pais começam a divergir, ali eles estão separados, começam a divergir na criação daqueles filhos, e daí um denuncia o outro, assim. Então, é uma questão bem complicada, complexa, assim, porque envolve, né, vários fatores, assim, familiares. E acaba refletindo na criança. Exato. Que não tem culpa de nada. Isso por realmente vezes, é muito assim, triste. Ficam levando aquela criança na delegacia, um leva, outro leva, e se preocupam em um acusar o outro e não se preocupam com o bem-estar da criança. Com o bem-estar da criança. Com o que ela está sentindo, com a falta de carinho, de atenção. E todos esses crimes complexos, eles demandam uma ação integrada entre a DPCA, escolas, serviços de saúde, como você estava citando anteriormente, assistência social e outras instituições também para garantir a proteção e o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. Exato, exato. A gente trabalha muito unidos, né, assim, porque muitas vezes se percebe essa questão da violência nesses outros atores, né? A escola é uma grande porta de entrada de informação, né, que uma criança está sendo vítima, porque acaba que ela passa grande parte do dia dela ali, e uma criança mais cedo ou mais tarde vai externar situações de violência que ela está vivenciando em casa, né? Então os professores estão muito atentos já, eles já têm bastante conhecimento, assim, informações, e estão levando até nós bastante situações, então, de maus tratos. E você nos trouxe índices aqui de criminalidade em 2024, crimes sexuais, já tivemos 95 casos. Você considera um número bastante acentuado, nós estamos ainda com quase 6 meses pela frente? O que eu noto é que esse número ele vem se mantendo mais ou menos ao longo dos anos. Mas se formos considerar, para uma cidade do porte de Santa Maria, um crime, uma criança está sendo vítima de abuso a cada 2 ou 3 dias, mais ou menos. Então, é uma vidinha ali, né, que está sendo contaminada para sempre, porque isso provoca cicatrizes eternas, né? A gente acaba... Irreversíveis. Muitas vezes aquela criança, aquele adolescente não superam, eles não conseguem mais se relacionar, traz uma consequência psicológica, às vezes psiquiátrica, assim, incalculável. E em relação aos maus tratos, você apontou 59 casos em 2024. E tráfico de drogas e posse de drogas, 55 casos. Estamos falando de janeiro a julho. Isso. No caso do tráfico e posse aí de drogas, são as questões de adolescentes infratores, né? Então, o que nós vimos que está acontecendo mais nesses últimos anos é o adolescente inserido na questão do tráfico de drogas.
acaba que os maiores de idade, né, a penalidade é muito elevada para o tráfico de drogas, e eles usam os adolescentes que acabam, né, sendo seduzidos por esse mundo, assim, pequenos pela facilidade. Traficantes, muitas vezes sendo aliciados por adultos. Exato. Eles são seduzidos, né, pelo ganho fácil ali e na verdade, pela penalidade que eles sofrem ser pequena ainda comparada, né, a um maior da idade. O maior da idade vai para o presídio, fica preso. Às vezes um menor não vai nem internado, cumprir alguma medida socioeducativa diversa, como trabalho na comunidade, alguma multa, alguma coisa nesse sentido, né. Então, a gente tem visto muito o jovem inserido na situação de traficância. Só que eles são explorados. São explorados, só que eles passam a não conhecer outra forma de vida. Claro. E se envolvem com o uso e com o próprio tráfico. E se envolvem nesse mundo. Infelizmente. E dali, olha, raramente. Quase sem saída. Quase sem saída. Depois que ele passa para a fase maior, a gente vai pesquisar, ele já está sendo preso, indo para o presídio, porque ainda estava traficando drogas. Assim, é um ciclo. A gente não vê um jovem ali conseguir se libertar, assim, desse mundo infelizmente, de violência. Doutora, você já citou algumas questões sobre pedofilia, mas especificamente nos referindo ao crime de pedofilia, o que configura, de fato, o crime de pedofilia e como a sua delegacia está tratando estes casos? Sim. Bom, a pedofilia, como a gente tinha comentado antes, né, é uma questão de saúde. Mas o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, trouxe alguns tipos criminais, assim, com penas razoáveis de prisão para tentar coibir. O que ele prevê, assim, que é mais comum? Você ter em depósito, passar adiante, tá? Questões com vídeos ou fotografias de criança e adolescente em situação sexuais, né? Pornográficas. Então, aquele vídeo que mandam para alguém, quem mandou está cometendo crime. E só o fato de ter no celular algum vídeo, alguma foto expondo criança ou adolescente o crime, é um dos tipos de crimes de pedofilia. Porque as crianças já foram induzidas. O que é mais comum, esses vídeos são feitos fora do país. Assim, a gente tem feito operações assim das pessoas que baixam esse conteúdo, em regra, são vídeos e de outros países, assim. Mais da questão oriental, da China, até aqui da América do Sul, assim. Nós tivemos um caso recente, assim, que foi muito atípico, que a gente prendeu o autor de uma pedofilia, que ele produzia os vídeos aqui em Santa Maria. Então, o que ele fazia? Ele convidava jovens, tá, para ir até a casa dele, e ele tinha um esquema de filmagem lá que eles não ficavam sabendo, tá? Então, ele gravava esses vídeos e depois ele tinha um grupo de uma rede social privado que você pagava para entrar, e lá ele expunha aqueles vídeos, né, sem o consentimento. As pessoas nem sabiam. Tinha de menores de idade, então vídeos com conteúdos pornográficos, e de maiores de idade. Esses menores de idade a gente conseguiu identificar, sendo que 1 ou 2 deles eram menor de 14 anos. Então, quando há a prática de ato sexual com menor de 14 anos, é configurado estupro também, estupro de vulnerável. Então, além da questão da pedofilia, ele também foi preso por estupro de vulnerável. Esse indivíduo, ele cobrava para entrar, então, nesse grupo privado, se eu não me engano, em torno de R$250, tá, por mês. E ali ele ia, então, postando diariamente esses vídeos que ele fazia com várias pessoas, sem as pessoas saberem, né? Então, foi um caso muito atípico, porque não é raro tu achar alguém que... Sim. Né, que produza, que faça, e ainda que se exponha. Ele não escondia. Aparecia ele, aparecia as pessoas com quem ele estava. Doutora, talvez possamos chamar de desordem psiquiátrica, né? A pessoa que
que comete esses crimes, né? Porque para o direito penal se transforma em crime, não é? Sim, e sim. ele é autuado, ele é através do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também pelo Código Penal. E isso também pelo Código Penal quando acontece o estupro. Sim, neste caso, neste que caso foi considerado. específico, foi considerado estupro. E ele ainda tinha a questão que ele pagou para outros menores. Então, ele ficou com uma penalidade assim, muito alta, porque tinha exploração sexual de vulnerável, tinha estupro de vulnerável e tinha pedofilia. Isso é um grande trabalho da Polícia Civil. Né? Parabéns, né, de elucidar todos esses fatos, né, até chegar realmente na resposta precisa, né, no autor do crime. Sim. Eu falo aqui, mas as pessoas não têm ideia que foi um longo caminho de investigação. Sim. Sobretudo para a gente chegar... Compreendemos que sim. Nesse conteúdo, né, de internet, assim, é um caminho muito longe, que envolve perícias, envolve apreensões. Medidas estratégicas, né, para combater aí os crimes de pedofilia, que é o que nós estamos falando agora, na internet, combater então a produção, combater a distribuição, não é, doutora? E a posse de material, né? Material pornográfico, feito com crianças e adolescentes, fazendo vistas para a exploração sexual propriamente dito. Para tanto, acreditamos que é preciso uma investigação realmente especializada e que pode até precisar contar com outros órgãos de segurança. Por exemplo, a Polícia Federal, acontece? A Polícia Federal, ela atende a parte da pedofilia quando é transnacional, quando envolve mais de um país. Eles trabalham especificamente com esse nicho. Quando é dentro do nosso país, produzido aqui ou compartilhado aqui dentro, daí é a atuação da Polícia Civil. E também é muito importante, né, nesse sentido, o desenvolvimento de campanhas, né, de conscientização para alertar pais, alertar educadores e crianças sobre os perigos da internet, né, e como se proteger contra predadores online, né, que estão aí de plantão e até para cometer esses crimes. Até o conhecimento, porque hoje em dia os adolescentes eles se comunicam muito, né, sobretudo pelo WhatsApp. E eles compartilham muito conteúdo inadequado. E esses tempos chegou lá uma denúncia de uma escola que haviam criado um grupo de WhatsApp por uma determinada questão. Só que quando a gente foi olhar aquele grupo de WhatsApp, havia figurinhas assim de conteúdo sexual pornográfico. Então aqueles adolescentes nem sabem, nem tinham noção. Sim, né? Na inocência. Que eles estavam compartilhando, sabe essas figurinhas que fazem para, né, com o intuito de ser engraçado, alguma coisa, mas ali tinha uma figurinha que era considerada pedofilia. E esses adolescentes acabaram sendo indiciados por pedofilia. Especialmente em tempos de calamidade pública, entendemos que há necessidade maior de um esforço contínuo, de um esforço coletivo para inibir, né, a criminalidade. Vamos cuidar, então, do futuro dessas crianças, né, da proteção das próximas gerações. Exato, né? Os pais têm que estar muito atentos a seus filhos, a seus comportamentos. Tem direito à privacidade? Tem, mas eles não a total privacidade, né? A gente tem que estar atento ao que eles estão olhando, com quem que eles estão conversando. Antigamente, se chegava um estranho lá na frente da tua casa, batia para falar com teu filho, tu não ia deixar. E agora a gente vira as costas e deixa eles lá com celulares para falarem com qualquer pessoa do mundo, né? Parece que está tudo liberado. Então tem que ter regras, tem que ter vigia, né? Eles têm que ter informações sobre as coisas que podem acontecer, o que é certo e o que é errado, para eles mesmos se blindarem, né? Então eles têm que saber, eles têm que ter conhecimento sobre a existência de pedofilia, de abuso sexual e, sobretudo, o olhar sempre vigilante dos pais. É um assunto muito importante e muito sério que estamos trazendo aqui no Jornal. E para as denúncias, como proceder, doutora? Como denunciar esses crimes? Bom, eu sempre costumo dizer que qualquer forma que chegue ao conhecimento da nossa delegacia, a gente vai investigar. Inclusive já chegaram a deixar cartinhas por debaixo da porta lá, a gente acolhe. Denúncias anônimas. Denúncias anônimas de toda sorte.
A gente tem telefones, né, que são específicos para isso. Sim, inclusive você me passou um número aqui, posso falar? Claro, fica à vontade. 5198-444-0606. Esse é o WhatsApp da Polícia Civil, que é para denúncias anônimas, né? Apesar, obviamente, de ser enviada de algum celular específico, se a pessoa que está remetendo disser que quer se manter anônimo, assim ficará. E também tem o Disque 100, que é a nossa principal fonte de denúncia anônima, que é um Disque nacional, Disque Direitos Humanos, na verdade. O 190, que é o mais conhecido, que é o da Brigada Militar, né? Sim. E o 181, que é da Polícia Civil. Então, o Disque 100, 181, 190. Isso. E o WhatsApp 5198-444-0606. Importante, né, a contribuição da comunidade para inibir os crimes de toda a natureza, né, contra crianças e contra adolescentes. Essa ação conjunta, né, essas combinações são essenciais para que tenhamos uma sociedade mais segura, né, e famílias mais harmônicas, mais consistentes, famílias mais estruturadas. Então é o conjunto, né? A sociedade também precisa ajudar. Somos todos sociedade, não é, doutora? Exato, inclusive é o que diz na Constituição Federal na parte de criança, né? É responsabilidade da sociedade, de todos. De todos nós. Doutora Luísa Souza, obrigada pela sua abordagem e informações extremamente importantes relacionadas ao tema em questão, que é a criminalidade infantil e de adolescentes, bem como sobre a conduta, né, da DPCA, com você à frente, né, há 10 anos da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que muito nos honra, né, queremos elogiar a sua competente atuação e colocar o programa sempre à disposição da sua delegacia para esclarecer esses fatos tão importantes para a sociedade. Foi um imenso prazer tê-la aqui. Volte sempre. Obrigada. E a seguir continuaremos o especial jurídico dedicado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, com a presença do defensor público, Dr. Juliano Ruschel. Volto em instantes.